Meus amados e queridos irmãos, cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no verso 14, que diz: Jesus profere a parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou-se com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Meus irmãos, essa palavra fala sobre os talentos que Deus colocou em nossas mãos. Aqui a gente vamos estar aprendendo que aquilo que Deus te colocou como um dom, que é dele, você tem que desenvolver aquilo que Deus te colocou. Porque é uma ferramenta que ele nos deu e ferramenta não pode ficar parada. Há diversos assuntos sobre isso, mas hoje eu quero priorizar um, que é a respeito do homem e mulher de Deus que tem uma chamada como pregador do Evangelho, um levita, evangelista ou um missionário, que muitas vezes se vê bloqueado pelo seu pastor, o seu líder, que impede que ele desenvolva o seu talento, não respeitando a unção e os dons que é de Deus, talvez com medo de perder aquela alma, ou não confia em sua ovelha, que no meu modo de pensar é falta de valorização. Falta de valorizar. Falta, igreja, de respeitar a unção do ungido do Senhor, que Deus chamou, que Deus ungiu e muitas vezes se vê impedido. Eu falo isso, meu irmão, porque eu sou uma prova viva disso. Passei 3 anos em um ministério. E o primeiro ano em que eu comecei a divulgar o CD Contagem Regressiva, com 10 louvores e um testemunho que impactou muitas vidas, eu precisei de uma carta de autorização do ministério. Essa carta se chama uma carta de itinerante. É a carta que você vai estar saindo com a bênção do seu pastor. É uma carta que você vai estar saindo debaixo da bênção, debaixo da autorização do seu ministério. E muitas vezes eu precisei para sair, para divulgar meu trabalho, e fui impedido. Me negaram essa carta. Aí eu pergunto, cadê a valorização do homem de Deus? Cadê a valorização de uma mulher de Deus, do homem de Deus, daquele que paga preço, daquele que é fiel no dízimo, nas ofertas, que tem compromisso com Deus, compromisso com a obra? E muitas vezes, muito se vê como eu me vi bloqueado, sair para o lugar com a intenção de ganhar almas para o reino do Senhor e ser impedido. Eu lembro que uma vez cheguei em um ministério para apresentar meu trabalho e o pastor falou assim: Altair, você pode vir sim louvar aqui, mas você precisa trazer a carta do ministério. E eu não gostava quando eu via isso, mas eu entendia, compreendia, porque eles queriam saber se eu estava debaixo da bênção do meu pastor. Mas quando eu chegava para conversar com meus pastores, eles falavam que o ministério não autorizava, não dava mais essa carta. Foi muito tempo divulgando meu trabalho, saindo somente com a bênção, mas a carta que eles pediam eu não tinha. Uma vez eu fui pessoalmente conversar com o pastor a respeito do meu projeto, do meu trabalho, do CD, do meu testemunho, e apresentei para ele uma carta que eu tinha feito. Era uma carta setorial, uma carta do ministério local,
assinado pelo meu pastor, já que o ministério não me liberava, esse pastor ele me liberou. E quando fui na nossa igreja, na mesma congregação, o pastor falou assim para mim assim: Altair, essa carta aqui não quer dizer que você é do nosso ministério. Essa carta aqui não quer dizer que você é crente. Aí eu falei assim: não, pastor, mas você conhece, você sabe que eu tenho um projeto. Você sabe que eu tenho um ministério. E ele falou uma coisa para mim assim: para você louvar aqui na igreja, você precisa da carta assinada pelo pastor presidente. E foi difícil para mim, porque eu falei: mas pastor, eu penso essa carta, e eles dizem que não dão mais essa carta. Ele falou: para você louvar aqui, você precisa ter a assinatura do pastor presidente embaixo. Fui para outra igreja, no mesmo ministério que eu era, na mesma congregação. Ao chegar lá, falaram a mesma coisa. Para você louvar aqui, precisa da assinatura do pastor presidente. E eu falava para ele: mas pastor, como eu vou conseguir essa carta se o ministério não libera essa carta? Ele falou assim: você precisa da assinatura do pastor presidente, porque enquanto você não for apresentado para eles lá, você não pode louvar em nosso ministério. Sendo que eu era do mesmo ministério, me vi sendo bloqueado, me vi sendo parado. Chegou uma hora que eu falei assim para ele: pastor, sinceramente, o nosso ministério, a nossa congregação está apoiando político, apoia deputado, mas fecha a porta para o homem de Deus. Que tempo nós estamos vivendo? Abrindo a porta para a política e fechando a porta para o homem de Deus. Falei isso para ele, saí, e essa carta não veio. E eu falei para o Senhor: Senhor, essa carta não quer dizer nada, mas essa carta é como se fosse uma autorização, é sair na bênção, como fosse uma carta de recomendação que muitas vezes Paulo mandou. Paulo enviava, e Paulo mandava carta de recomendação para os irmãos que estavam em Cristo aceitar aquele que estava para fazer a obra. Mas no dia de hoje, por falta de confiança, eles duvidam do homem de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: a igreja hoje abriu a porta e apoia as coisas do mundo. Abriu a porta para a política, onde dentro da igreja, em vez de ser culto, fazem comício. Fui uma igreja. Ao chegar na igreja, fui louvar o Senhor, e antes de louvar o Senhor, o pastor chega no meu ouvido e diz: ei, Altair, só louva, não fala nada. Não falei nada, só louvei o Senhor. No final do culto, terminou o culto, 2 políticos foram apresentados ali para a igreja, e eles começaram a falar sobre a sua campanha eleitoral. O culto terminou, o culto era para acabar às 9h30. O culto demorou, foi até 11 horas da noite. Eu me pergunto: estão querendo fechar a boca do homem de Deus e querendo fazer propaganda política dentro da casa do Senhor. Na verdade, meus irmãos, uma coisa eu vou dizer: estão apoiando as coisas do mundo para dentro da igreja, mas não estão valorizando aqueles que pagam preço. Mas isso, igreja, não deve abater o povo de Deus, não deve abater você que paga preço, que busca o Senhor, que faz, meu irmão, a vontade do Senhor. Vamos ser perseguidos não só pelo mundo, mas ser perseguido por aqueles que estão ao teu lado, aquele que deveriam te apoiar. E eu vou falar uma coisa aqui para você: hoje eu estou de pé por causa do Senhor Jesus.